Deus e Pai, exaltado, para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus é o nosso eterno Pai, Santo, Santo. Deus nos bênção por Jesus. Grande é o Senhor, digno de louvor. Venha teu reino sobre nós. Grande é tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Leva-me novamente à sala do trono. Grande é tua misericórdia, grande é o teu amor por mim. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Nós estamos aqui, tão sedentos de ti. Vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir teu poder, teu poder. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Então vem incendiar meu coração, é o teu altar. Seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, e nada pode me fazer calar. Eu canto forte para o mundo ouvir. Maravilhoso Deus, dono do universo, reina em majestade. Amoroso Pai por toda eternidade. Celebramos teu amor e tua bondade, só para o teu louvor. Viveremos na palavra e na verdade, só para o teu louvor. Declaramos noite e dia nossa alegria para o teu louvor. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bênção, né? Que culto abençoado. Eu convido os irmãos a estarem abrindo as suas Bíblias no livro de, ou melhor, 1 João, Epístola 1 João, capítulo 2,
versículo 15 ao 17. Cumprimento os irmãos que estão assistindo o culto pela live. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão conosco. Os irmãos acharam? Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Epístola 1 João, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Oremos ao Senhor, assim como estamos. Pai, nós queremos te dar graças por este culto maravilhoso, Pai, onde podemos entoar, Senhor Deus, louvores, onde podemos expressar a nossa gratidão ao Senhor, onde podemos nos regozijar na Tua presença. Ó Pai, obrigado pela leitura da Tua palavra. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, de uma maneira simples, direta, objetiva, sincera, com temor a Ti, a estarmos ministrando a Tua palavra, a estarmos extraindo a Tua mensagem esta noite. Senhor, nós não estamos alheios que pessoas entraram neste lugar para ouvir a Tua voz. Nós sabemos que pessoas enfrentaram obstáculos para estar aqui, até mesmo obstáculos internos, Pai. Mas o Senhor é bom e trouxe a cada um aqui, Senhor. Também te peço pelas pessoas que estão nos acompanhando pela live. Senhor, nos ajuda a compreender a Tua palavra. E, Senhor, nós podemos sentir a Tua presença, a esfera, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua presença no nosso meio. Pai, nós não queremos ser fanáticos, mas sabemos que o Senhor está presente. E onde o Senhor está presente, algo de sobrenatural pode acontecer. Grilhões podem ser quebrados, pessoas podem ser libertas. Ó Deus, a cura pode acontecer, tudo pode acontecer, Pai. Esta é a nossa fé, a fé que temos no nome de Jesus. Então, guarda os nossos corações, leva toda a mente cativa à obediência de Cristo, cuida das nossas famílias, cuida de nós que aqui estamos, Pai, no nome de Jesus, opera com poder e graça. É o que te pedimos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu já inicio dizendo que eu estava meditando, né? E foi uma meditação diferente, porque eu falei assim, é culto dos jovens, né? Outro dia eu estava conversando com um jovem, já tem algum tempinho, eu falei assim, você entendeu a pregação? Ele falou, vou ser sincero, não entendi não. E aquilo me chocou um pouco, porque à medida que nós falamos, nós achamos que somos entendidos. E aí eu já fiquei preocupado, eu falei, meu Deus, e que bom que os jovens estão aqui, estão atentos à palavra de Deus. E aí eu fiquei pensando, Deus, como pregar para a igreja que está mista? Uma porção de jovens, uma porção de adultos, de pessoas mais velhas, mas a palavra, ela é, como Jesus pregava, ela alcança todos os níveis, seja do menor ao maior. E a minha preocupação é essa. Então, eu não queria, discorrer ao vento, mas eu fui lá saber sobre a Epístola de João. Então, João, num resumo, né, eu acho que todo mundo vai entender, ele estava assim, o objetivo dele era contradizer as heresias gnósticas. E era fazer com que as pessoas fossem encorajadas a ter uma vida cristã. E isso era feito de uma forma não ética, mas uma forma de verdades espirituais. Então, João se preocupou com isso, e isso, dando um resumo, um destaque. Aí eu fiquei pensando, eu falei, Deus, como falar com os jovens que João está falando de amor, ou melhor, está falando de justiça, está falando de amor, está falando de conhecimento. Primeiro que nós que somos dessa geração, alguns que estão acima dos 50,
nós antes tínhamos acesso a pregações, preleções em fita cassete. Talvez alguns não vão compreender, mas outros vão. E nós éramos baseados mais em áudio e pouco visual. Aí eu descobri, e não foi difícil, de que essa geração ela está acostumada com imagens. E realmente as imagens elas falam muito mais do que palavras. E aí eu falei, bom, então a minha pregação, minha preleção tem que ser baseada em imagens, né? E aí eu comecei a pensar, bom, eu queria perguntar para os jovens, para os adultos, para as crianças, quem puder estar me ouvindo e entendendo, como é que você vê as coisas ao seu redor? Nós estamos aqui, né? Podemos estar no nosso trabalho, na faculdade, seja onde for, como nós vemos as coisas no nosso redor. Segundo ponto, quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos se existe alguma coisa boa para nós. Então, nós estamos olhando ao nosso redor, como nós vemos isso, como a nossa atenção está voltada e como nós vemos isso para as nossas vidas, que é bom para nós. Aí já pula um outro ponto. Quando nós olhamos tudo isso, olhamos o que é bom para nós, como entender o que Deus tem para as nossas vidas? Porque, irmãos, eu estou falando, não comecei com imagens, mas a gente começa a questionar, porque dá a impressão que esses conceitos vão ficar na cabeça e vão se tornar realidade. Mas, na verdade, realmente a gente vai ter que usar a imaginação. E aí, diante de tudo isso, a pergunta as pessoas do seu trabalho, as pessoas onde você estuda, as pessoas que você se relaciona, seja qual for essas pessoas, elas sabem que você é cristão? Elas têm ideia que você é cristão? E aí, o último questionamento é o que isto traz na sua vida a você pensar sobre o propósito da sua vida. Por que nós estamos aqui? Então eu vou repetir rapidamente. Nós olhamos ao nosso redor, nós vemos se isto é bom para nós, nós queremos entender o que Deus tem para nós e diante de tudo isso, essas questões vão passando pela nossa cabeça. Bom, o jovem, e eu vou estar olhando para alguns jovens, ele é um público diferenciado. É um público que ele é simples, mas ele não é simplório. Ele não assim, uma pessoa simples no sentido de ser ignorante, de ser uma pessoa que não entende. Ele tem entusiasmo, então cabe a nós, preletores da palavra, levá-los a um conhecimento da palavra, a uma busca de fé, a uma busca de motivação e uma conversa com Deus que nós muito chamamos de oração. Tanto que hoje você fala assim, jovem, você tem que orar. Ele não entende nada disso. Ele fala assim, o que é isso na minha vida? E se eu trocar pela palavra conversa, temos que conversar com Deus, talvez Ele entenda melhor, porque é o que a gente faz nas nossas vidas. Que bom que a palavra foi me entregue com pouquíssimo tempo. Brincadeira, tem bastante. Então, aí eu comecei a meditar na palavra, e eu não costumo fazer isso, irmãos, mas eu vou forçar um pouquinho. Então, se eu tivesse que falar com um jovem agora, eu diria assim para ele, de boa, a palavra é boa, né? Agora, existe uma outra frase que me inculta, né? Eu acho que eu vou ter que pegar aqui, irmãos, porque a gíria não é fácil, né? Olha, não seja cabeça dura, não seja teimoso, não seja teimosa, né? Porque a palavra é da hora, né? Então, eu quero que você fique de boa, quero que você fique tranquilo, eu quero que você baixe a bola, né? É assim que o pessoal fala. Não entendi muitas coisas, mas eu acho que os irmãos me entenderam mais aqui. Agora, o que eu achei interessante na palavra é que Jesus, ele é mais do que gente fina, mais do que gente boa. Ele é o nosso Salvador.
E aí, não há vingança na palavra de Deus. Nós não precisamos dar o troco, porque a palavra de Deus nos diz para pagar mal com o bem. E quando eu olho tudo isso, e eu peguei uma frase do Nordeste que eu não ia conseguir decorar, que diz assim: "Pô, irmão, não seja abestado, não. Não seja bobo." Então, eu acho que as pessoas que conversam dessa forma, elas conseguem atingir melhor o jovem. Então, a gíria que a gente percebeu, que é uma expressão cotidiana, realizada por um grupo de pessoas, são metafóricas, mas você falou, todo mundo entende. E às vezes a gente está um pouquinho, à medida que vai passando o tempo, a gente fica mais assim, reservado, mais polido nas palavras. A gente não usa muito esses vocabulários, tanto que a gente se assusta com alguns. Os nossos nem chegam perto dos de hoje, mas são inteligíveis, né? E para não dar BO, eu continuo a pregação. É assim que os jovens falam, meu Deus. Então, irmãos, eu vou começar de um jeito mais complicado. Eu vou começar... Deixa eu só beber uma água aqui. Já peguei, olha. Obrigado, irmão. Então, eu vou começar de um jeito mais complicado. E... eu estou com sede mesmo, viu? Acho que à medida que a gente vai falando, vai ficando nervoso. Glória a Deus. Enquanto o amado irmão me ajuda a beber água, e eu estou pedindo água, viu? Literalmente. Alguns dizem que a gente não pode brincar na palavra de Deus, que a palavra é séria. E, na verdade, nós estamos rindo, não da palavra, mas do pregador. E então, eu vou começar de uma maneira bem complicada. Irmãos jovens e ouvintes, a Bíblia, a Bíblia ela contém 66 livros. 39 no Velho Testamento, 27 no Novo Testamento. Nós temos no total de 1.189 capítulos. Nós temos 927 no Velho e 260 no Novo. Temos atualmente 31.173 versículos, sendo que 23.214 está no Velho e 7.959 no Novo. E os irmãos não entenderam nada. Mas o que eu queria passar para os irmãos é de uma forma inteligente, dizer o seguinte, que os números não interessam para a gente, mas aí as imagens interessam. Então você pega o Velho Testamento, lá tem lei, né? Tem história, tem poesia e tem profecia. Então eu começo pela lei. Atitudes assim, simples nossa, elas podem significar muito nas nossas vidas. Você quer ver um exemplo? Atualmente, vai pegar o trem aqui em Franco da Rocha e vai sem máscara. O que eles vão dizer? Você não pode entrar. O decreto do governador diz que não pode entrar. Você vai estacionar o carro e você não coloca o cartãozinho, a licença. Eles dizem, se você não colocar, você vai ser multado. Você vai num estacionamento, é privativo, você não pode fazer isso. Isso é lei, não é lei? Então, a palavra de Deus, ela contém lei. Agora, por que nós obedecemos muito mais a lei dos homens e pouco a lei de Deus? Não é a mesma lei? O Senhor não diz para não fazer isso ou para fazer aquilo, e nós assim deveríamos fazer? Por que nós não fazemos isso? Será que porque não existe uma obrigação, ou ao mesmo tempo para nós não é agradável? Porque se for obrigação, a gente obedece muito bem a lei. Você está numa estrada à noite, com o seu carro, e lá está dizendo 80 km por hora. Você vê a placa, vê o número lá, e você vai dizer, não tem guarda, não tem radar. E você dá 100 km por hora. Não é isso? Se o guarda não te pegar, não tem problema nenhum. Mas se ele te pegar, tem multa. Eu quero te trazer uma revelação esta noite. Que Deus, Ele é onipotente, é onipresente e onisciente. Nós enganamos os homens, mas jamais enganamos a Deus. Nós podemos falhar com a lei dos homens, mas com a lei de Deus nós não falhamos. Porque Deus tudo vê e Ele vela
pela sua palavra. Então eu já trago os jovens aqui esta noite para esta palavra. Estamos fazendo alguma coisa contrária à palavra de Deus? Contrária ao que Deus diz, ao que Deus ordena? Então, que nós tenhamos essa consciência, que Deus está atento. Os olhos do Senhor estão toda parte. Cumpre a nós entender que não estamos preocupados em ser multados ou castigados, mas estamos preocupados em adorar a Deus. E adorar a Deus significa até mesmo naquele momento que nós estamos escondidos, em que ninguém está vendo, mas certamente eu vou te lembrar, Deus está vendo. Deus vê todas as coisas. Então eu chamo a atenção de todos aqui. Estamos fazendo algumas coisas em que Deus pode dizer para nós que nós estamos errados? Irmãos, eu quero fazer uma outra revelação para os jovens aqui. Eu, vou pegar dos mais velhos, pastor Sérgio, pastor Gilberto, pastor Paulo e tantos quantos estão aqui. Nós não somos os super-homens de ferros, os intocáveis, que não têm problemas, ou seja, também aqueles que não cometem pecados. Podemos sim cometer pecados, estamos sujeitos a cair como qualquer outra pessoa. É que na parte daquele que tem um relacionamento com Deus, que leva algum tempo com Deus, ele começa a levar mais sério a palavra de Deus. Eu não estou dizendo que o jovem não leva a sério a palavra de Deus, mas o que eu acho mais interessante é que as paixões da mocidade, elas são muito fortes. E se os jovens não forem bem orientados, eles erram tantas vezes quanto for se não conhecer a palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo, foge das paixões da mocidade. Salmo 119:9 diz assim, como poderá o jovem... Vocês lembram desse versículo? Salmo 119:9, quem pode estar lendo para mim? Pode repetir, irmão? Como pode o jovem, observando a palavra? Então, o jovem, ele sofre um ataque terrível. Eu diria assim, muito, muito mais intensamente. Porque a falta de conhecimento de Deus deixa a pessoa exposta ao diabo. O título dessa mensagem que eu queria estar abordando é o pecado, o mundo e o diabo. 3 coisas que acometem a humanidade, inclusive os cristãos que são jovens, inclusive os cristãos que são adultos ou mesmo idosos. Eu quero dizer para você esta noite, eu e você, nós não escapamos da palavra de Deus. Às vezes nós temos aquela arrogância de dizer assim, olha, você está errado, você está no caminho errado, você está fazendo as coisas erradas, mas a palavra atinge a todos igualmente. Então nós temos que levar bem em conta isso. Eu estava falando, eu até lembrei que o maior capítulo lá em Salmos é o Salmo 117, que diz, louvai todos os povos, louvai vós todos os gentios, todos os povos, porque muito grande é a misericórdia de Deus para conosco e a sua fidelidade para sempre. Aleluia. Agora, por que eu tenho que saber de capítulo, versículo? Não se trata de maior e menor. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu guardo ela no coração, como diz Davi, para não pecar contra o Senhor. E alguém vai dizer assim, eu sei de tudo isso. É verdade, nós sabemos. E eu queria dizer para você que, às vezes, nos dias de hoje, nós nos encontramos correndo atrás do relógio. Imagina aquele relógio que está ali na parede. Não é assim, vou usar a imagem. Nós estamos correndo atrás do relógio. Quem já se viu aqui muito ocupado, e você às vezes faz as coisas automáticas, você faz as coisas naturalmente, o tempo vai passando, e você acha que a vida se resume no que nós estamos fazendo aqui. Trabalhando, estudando, se relacionando, comendo, e etc, etc.
mas a Bíblia diz que a nossa vida não se resume a si. Principalmente os jovens. Eu queria também falar que eu nunca pensei que as coisas fossem assim, porque a maneira que nós somos alertados lá no passado, nós falamos com os jovens hoje, e dá a impressão que os jovens não nos escutam. Não sei se os irmãos passaram por essa dificuldade. Você diz assim, jovem, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, e nós sabemos que eles perguntam por quê, a gente fala assim, porque é assim, porque está escrito, mas a gente não explica direito, né? Mas a palavra de Deus nos fala que se nós descumprirmos a palavra de Deus, nós caímos num poço sem fundo e podemos perder toda a nossa vida, toda a nossa juventude. Irmãos, eu queria falar com os irmãos que muitas vezes nós chegamos os jovens e falamos assim, me suportem com essa delicadeza que eu estou falando. Nós falamos assim, olha jovem, você tem que esperar no Senhor. Espera no Senhor. Os jovens que estão aqui, principalmente que não são casados, né? O que mais tira jovem da igreja é relacionamento sentimental. Relacionamento, porque vê todo mundo namorando. Jovem vê o outro namorando, o outro namorando, o outro namorando. Mas a Bíblia nos ensina que o namoro é para casamento. O namoro não é para ficar brincando de namorar, de conhecer as pessoas. Até algum arriscou e disse assim, mas eu tenho que conhecer, porque se eu conhecer depois casar, como que vai ser? Na verdade, se você conhece antes, aí que você não casa. Conhecer o quê? O que conhecer? Na verdade, o conhecer é desobediência. Quando fala assim, espera no Senhor, espera na palavra, espera nas promessas, espera em que tudo Deus tem reservado para você e as coisas vão acontecer. Eu, quando me converti, eu tinha 16 anos. Eu nem tinha ideia das coisas como é hoje, como você também. Nós não tínhamos ideia. Eu nem namorava e com 16 anos eu aceitei Cristo como meu Senhor, eu era jovem. Eu lembro que a pastora, a esposa do pastor da igreja, quando eu falei assim, eu quero me batizar. Simplesmente falei, eu quero me batizar. Como muitos jovens falam, eu quero me batizar. Ela dizia assim, você crê que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdão e remissão dos seus pecados? Eu falei, ora, é lógico que eu acredito. E eu falei aquilo de uma forma tão automática, que hoje eu pergunto para o jovem hoje, você crê que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdão e remissão dos seus pecados? Que Ele é o seu Salvador pessoal, o único e suficiente Salvador? E talvez o jovem vai dizer assim, é claro que eu acredito. Então, nessa luta árdua de esperar no Senhor, obedecer a palavra de Deus, eu me lembrei de um exemplo. Jovem que está aqui e os mais velhos, quando você vê um fruto em uma árvore, a pergunta é, para quem que é o fruto? Aquele fruto que está na árvore, para quem que é? Exatamente. A árvore mesma nunca vai aproveitar do fruto que ela providenciou, não é isso? Outras pessoas vão aproveitar. As nossas vidas diante de Deus é assim. Nós damos o fruto para que outras pessoas sejam abençoadas e o nome de Deus seja glorificado. Assim como nós falamos, olha que árvore legal, puxa, ela dá aquele fruto. É desse jeito. As nossas vidas glorificam o nome do Senhor. Então, se há fruto nas nossas vidas, jovem, adulto, mais velho, creia, é para a glória de Deus. E muitas vezes nós não nos beneficiamos, mas nós nos beneficiamos dos nossos irmãos que também geram frutos através de dons espirituais. Então, quando você fala da carne, jovem, desculpe estar falando jovem direto, você está falando de coisas mundanas, de mundo. Nós lemos aqui no versículo, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Quando você fala de mundo, você fala de sistema, você fala de uma sociedade organizada que não te ama, que não gosta do crente e nem do Senhor do crente. Ou seja, o mundo não gosta de você e nem
de Deus. Então eu não sei por que nós nos fazemos aquele flerte com o mundo, não é isso? Aquele olhar com o mundo. E esse é um dos pecados mais sérios que a igreja está sofrendo. Antes o mundo está lá fora, agora ele vai entrando devagar na igreja. O jovem já pensou hoje de ter uma outra postura? Porque nós estamos falando daí de imagens. Vamos dizer, você lá na sua escola, lembra daquela multidão de pessoas que lá estão? Boa parte não servem a Deus, boa parte não temem a Deus, e você está lá no meio, e eles olham para você e não veem um crente. Eles não veem uma pessoa diferente. Eu não estou falando somente em trajes, não. Eu estou falando de vida e atitude. Porque a maneira com que eles nos veem é que nós testemunhamos a Deus. Então, eu não quero aqui dizer que você deve aceitar a provocação do mundo. Muitas vezes o mundo, ele olha para você e ele quer te diminuir, quer te denegrir, quer fazer com que você seja o menor possível. Isso você não deve aceitar. Mas também você não deve aceitar os padrões do mundo na sua vida. Hoje, tudo é permitido. Tudo é permitido. Não existe mais doutrina na igreja, vamos falar entre aspas. Porque não, isso é careta, isso é fanático, isso é assim. Olha, o mundo pode ser bonito, ele pode ser agradável, ele pode dar um certo prazer, mas a Bíblia diz assim, não ame o mundo. Não ame o mundo. E que o Senhor possa falar mais poderosamente no nosso coração. Porque nós temos um inimigo, um arqui-inimigo, o inimigo número 1, que é o diabo. Você já pensou no diabo, como que ele é? Chifre, rabo, coisa mais feia do planeta? Não, ele é bem bonitinho. Ele se transfigura em anjo de luz. O diabo muitas vezes usa aquela sua amiguinha, aquele seu amiguinho da escola, que fala manso, que tem palavras, tem boa argumentação, mas está longe de Deus, está longe da sua palavra, está longe do temor do Senhor. E se alguém tem que influenciar alguém, é você, jovem. É você. Eu e você temos que influenciar o mundo. E quando eu falo isso, porque aqui dentro, a guerra é fácil. Vocês estão me ouvindo tranquilamente, eu estou falando, mas lá fora, vocês não vão ter nem chance de serem ouvidos. Vocês não vão ter nem chance de falar do amor de Deus. E quando acontece isso, nós vemos uma grande guerra que se trava. Lá em Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfaçam o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Deus, ele não proíbe alegrias e prazeres, desde que esteja de acordo com a palavra dele. Então é para nós também, que já somos adultos, Deus não nos proíbe de nada, mas tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Irmãos, eu fico olhando, essa pregação dá até sono. Dá até sono, porque são coisas tão repetitivas, coisas tão notórias e claras, que nós dizemos, eu já ouvi isso. Agora a pergunta é, quantos de nós temos praticado a palavra de Deus? Temos, de fato, nos interessado em agradar a Deus. E quando fala aqui, que nós lemos, não ameis o mundo, no versículo 16 está assim, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne. Quando você fala de concupiscência, você fala de cobiça de bens materiais. Quando você fala em concupiscência, você fala de prazeres sensuais. Qual o maior inimigo hoje, nos nossos dias, olhando para vocês? É o diabo? É isso? Ou o representante dele? Bom, eu vou apresentar um inimigo número 1, também nosso. E os irmãos podem se escandalizar. Chama-se internet, chama-se WhatsApp, Facebook, uma vida que não existe.
uma vida em que nós colocamos e mostramos que nós somos felizes, que tudo dá certo, que eu prospero, que a minha vida é bela e maravilhosa, mas é uma vida mentirosa. A Bíblia nos fala para postarmos no céu. Eu não estou dizendo que alguém está proibido de usar as redes sociais, não é isso. Mas nós passamos uma vida mentirosa nas redes sociais. Isso não é para estimular os irmãos de estarem postando, mas de estarem postando o confronto com o mundo e com o pecado. Coloca algumas postagens lá, diz que Deus é bom, diz que Deus odeia o pecado, diz que Deus vai trazer julgamento e juízo. Coloca essas coisas. Você vai deixar de ter seguidores na rede social. Você vai sofrer comentários terríveis. Mas o que o Senhor nos traz esta noite é que Ele quer trazer um avivamento nas nossas vidas. Existem problemas nas nossas vidas? Sim, este é o Facebook real. Existem tragédias nas nossas vidas? Existem sim. Nós, muitas vezes, deslizamos, pecamos, fazemos coisas erradas? Sim, fazemos. Mas com uma diferença. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Há arrependimento nas nossas vidas. A nossa alma é atingida, mas o Senhor tem misericórdia de nós. Quando Deus fala de avivamento, Ele quer levantar uma geração para que suplante a geração que está sendo formada aí. Eu não estou dizendo que vai morrer, que não vai mais existir, mas quanto mais se passa o tempo, quanto menos pregamos a palavra, quanto menos nós nos responsabilizamos de fazer a vontade de Deus, menos pessoas surgem e se postam e dizem: eis-nos aqui, Senhor. Nós precisamos de uma geração de jovem que rejeite o pecado, que rejeite o mundo, que rejeite as coisas contra Deus e a sua palavra, se levantem como um exército vivo que anuncie as maravilhas de Deus. Como nós vamos fazer isso? Com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Pouca gente sabe, mas o Espírito Santo está dentro de nós, conosco. Ele não morreu, ele não perdeu a sua voz, ele apenas, como diz lá em Tessalonicenses 5,19, não extingam o Espírito Santo. Quando você ouve tudo isso, você diz: Deus, o que fazer? Eu não quero falar de prestação de contas, eu queria falar mesmo do inimigo das nossas almas. Vocês lembram de Davi? Era um jovem, né? Me veio à mente agora. Davi era um jovem, como muitos aqui. Eu lembro que quando Samuel foi ungir o futuro rei, né? Houve um momento em que Samuel estava orando por Saul e Deus falou: não, pare de orar, que eu já tenho preparado um rei que vai substituí-lo. E ele mandou lá na casa do pai de Davi, o Jessé, né? E estavam os irmãos dele lá, não sei o que eles estavam fazendo na hora do dia, mas eu acho que estava todo mundo à toa, porque Davi estava no campo trabalhando. O que eu quero dizer para você, jovem, que sem trabalho nós não vamos em lugar algum, sem especialização, sem comprometimento, nós não vamos a lugar nenhum. Então, primeira ordem que nós entendemos da parte de Deus: Deus não fala com pessoas paradas, prostradas, desanimadas, pessoas sem nenhuma vocação. Ele fala com pessoas que trabalham. Então, se você é jovem, está me ouvindo e não trabalha, procure um trabalho. Eu estou estudando. Estudo também é trabalho.
Então estude, se aperfeiçoe, dê o seu melhor, porque Deus vai te honrar. De que maneira? Abrindo as portas, fazendo com que você prospere e que você alcance até mesmo a realização profissional. Isso também é para você e para mim, viu, irmãos? Isso é para nós. O trabalho faz com que nós abracemos oportunidade. Eu pergunto para os irmãos, qual a diferença entre trabalho e oportunidade? Bom, a diferença é que não há diferença. Trabalho é trabalho. E a oportunidade só vem através do trabalho. Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Nós também trabalhamos. E você vê Davi, Samuel vai ungí-lo rei, e nós, ao desenrolar das histórias, eu estava me lembrando, ele foi ungido rei, né? Houve um momento em que o povo de Israel estava brigando com os filisteus, e nós lembramos da história do gigante, que já foi falada exaustivamente. Mas o que eu acho mais interessante é que enquanto as pessoas viam naquele momento o gigante como uma derrota, Davi acabou tendo uma outra visão. Ele viu uma oportunidade. Existe luta na tua vida? Existe situação difícil em que o gigante se levanta, em que o gigante te coloca na parede, em que o gigante não te dá muita opção? A palavra de Deus diz: veja isso como oportunidade, como portas que se abrirão na sua vida. Eu sempre ouvi isso e repito: diante de Deus, qualquer gigante tomba. Não foi diferente com Davi. Quando você, o jovem, talvez existem jovens aqui, em que eles têm problemas sérios com a família, têm problemas sérios de relacionamento com pais, com irmãos, com tias, sei lá com quem, problemas seríssimos que não os motivam, é como um gigante na vida deles. Eles dizem: meu Deus, quando isso vai terminar? Quando isso vai acabar? Se isso não acabar logo, vai acabar minha vida. Eu já estou sem fé, sem esperança. E um jovem falando isso, irmãos, dói o coração, porque o que ele fala é de verdade, está acontecendo. Coisas terríveis, problemas de relacionamento familiar. Mas Deus estava na vida de Davi. Quem estava na vida de Davi? Deus. Através de quem? Da unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está dentro de nós. Nós podemos fazer a diferença. E quando Davi, até tem um pregador que fala que quando ele pegou 5 pedras, ele pensou no plano B. Nós jovens temos aqui plano B? Se não der certo uma coisa, dá certo outra? Ou nós só temos uma opção? A Bíblia nos apresenta muitas opções. A Bíblia nos apresenta muitas portas. A principal delas é: temei ao Senhor e a sua palavra. Quando nós agimos desta forma, nós temos de folga, nós temos um arsenal para vencer o gigante. E Davi vai lá e quando o gigante vai para cima dele, não é o tema da pregação, mas eu estou aproveitando para o jovem, Davi, ele consegue olhar para o gigante e dizer assim: quem é você? Quem é você? Nós crentes, muitas vezes, nós nos recuamos e ficamos com medos, amedrontados, sem esperança, quase que desistindo. E nós devemos aprender como Davi, aquele jovem, que olhou para o gigante, que olhou para o problema, que olhou para a situação, que olhou para aquela situação terrível. E ele disse: quem é você? Quem é você? Porque eu conheço Deus, eu conheço o Deus grandioso, o Deus dos exércitos. Então, quando eu confesso para vocês que eu tiro como uma experiência particular, minha mãe está doente, está enferma, e nós oramos e não vemos resultados, mas isso não nos desanima. Quem é a doença? Quem é a enfermidade? Quem é a situação que nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, quando nós olhamos dessa forma, nós dizemos, e eu
quero incentivar os jovens, na sua casa, olhe para o problema, olhe para a situação, você também é adulto, olhe para o problema e diga assim: quem é você? Quem é você? Você vem com toda essa artimanha, com toda essa força, com toda essa destruição, mas eu vou a você em nome do Senhor. Jovem, nós temos a proteção de Deus, nós temos a graça de Deus, nós temos o Senhor nas nossas vidas. Me perdoem só falar jovem, pode abraçar essa palavra você também. E quando você olha para isso, você diz assim: eu tenho o Senhor na minha vida. Quando eu falo isso, você pode jogar em todas as esferas da sua vida, porque a Bíblia fala que o Senhor jamais nos desampara. O jovem, às vezes, ele não consegue ver claramente o que nós estamos falando. Ele acredita que o problema é muito grande e ele também diminui a realidade do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Nas nossas vidas é assim mesmo. Talvez amanhã você nem tenha ânimo para ir para o trabalho. Talvez amanhã você nem queira continuar os seus sonhos, porque maior é o problema, mas a palavra de Deus diz: maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E eu sempre falo que isso não é uma palavra de autoajuda. Jovem, você tem sonhos, você quer ser alguém destacado, adulto, velho que está aqui, você acha que passou o tempo? A palavra de Deus diz que não. Que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, as promessas de Deus podem se concretizar em nossas vidas. Você fala assim: mas eu estou com 60 anos, eu estou já chegando aos 70. E quem disse que Deus para por causa de idade? Quem diz que Deus é parado por causa das circunstâncias? Eu lembro que houve o episódio do Mar Vermelho, quando o povo começou a falar, e Deus falou assim: eu não estou entendendo, Moisés. Diga ao povo que marche. E o Mar Vermelho se abriu. Assim é nas nossas vidas. Olha, talvez eu esteja falando aqui para você, e por algum motivo está entrando num ouvido e saindo no outro. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Reanime-se, levante-se. Deus fala contigo. Fica firme, porque Deus não é homem para que minta, e não é filho do homem para que se arrependa. Não terminaram os seus dias, não terminaram as suas chances, porque Deus continua sendo Deus na sua vida. Procure encher-se do Espírito Santo de Deus, jovem. Procure ser cheio de Deus. Parece loucura, não é? Parece. Porque como que o jovem vai se encher do Espírito Santo? Não é verdade? Ele precisa de imagens. Nós precisamos de imagens. Então eu vou contar uma coisa para os irmãos. A história não é sobre nós. A história é sobre Jesus. A vitória não é nossa. A vitória é de Jesus. Então, quando você começa a ver assim, não é o seu nome que tem que ser destacado, não é a sua história que tem que ser lembrada, mas o nome de Jesus é que tem que ser glorificado. Quando nós glorificamos o nome de Deus, nós nos gloriamos no Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós buscamos outras coisas e queremos que se realizem. Ser cheio do Espírito Santo é falar sobre capacidade que o Senhor faz na sua vida. Você não precisa desmerecer ninguém. Você não precisa dar rasteira em ninguém. Você não precisa diminuir ninguém para você crescer. Apenas esteja no lugar onde Deus te colocou e as coisas vão acontecer. Muitas pessoas dizem assim: se fulano não morrer, eu não vou conseguir isso. Se. E a Bíblia fala assim: esteja no lugar onde Deus te colocou e as coisas vão acontecer.
Irmãos, eu queria também falar que as nossas escolhas são poderosas. Muitas vezes o jovem, o adulto, a criança, o velho, ele é atacado na sua vida, na sua existência e também no seu sentimento. Agora, a boca fala do que o coração está cheio. Quando nós falamos em sentimento, nós vemos pessoas, às vezes, difamar outras pessoas. Pessoas amarguradas. Pessoas que têm uma palavra para destruir outras pessoas. Pessoas que não se sentem à vontade com outras pessoas. Elas vêm da igreja, elas sentam centímetros próximo da pessoa, mas estão distante toda a vida. O que Deus nos propõe essa noite, jovem, é que, assim como a palavra de Deus nos diz para nos achegarmos mais a Deus, que nós nos acheguemos aos nossos irmãos. Assim como a palavra diz que tenhamos comunhão com Deus, temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Agora, eu não queria dessa forma, mas eu tenho que falar. Eu não sou pai, não tenho filhos, tenho sobrinhos, que eu acho que supera um pouquinho, né? Não, a distância é grande, a responsabilidade é menor. Mas quem tem filhos, quem realmente se importa com a palavra de Deus, cuide do seu filho para que o mundo não cuide do seu filho. Ensine coisas de Deus, ensine a palavra de Deus para que o mundo não ensine as coisas do diabo. A sua função como pai é zelar pela vida espiritual do seu filho. Agora, filho, também jovem, atente para o seu pai, para a sua mãe. O honre acima de tudo. E também obedeça às determinações dos pais. É um jogo duplo. Obedecer e ser obedecido. E porque as pessoas estão deixando os filhos por conta da internet, estão deixando os filhos por conta dos professores, dos tios, das tias, e eles estão perecendo. Outra coisa, eu não falo para ofender. Filho engana muito bem os pais, porque sobrinhos enganam os tios. E eles parecem muito bonzinhos, mas na prática, muitos deles, eu não estou dizendo generalizando, eu estou dizendo que eles são muito bons atores. Então, peça discernimento para Deus, para que você saiba de fato como educar o seu filho. E a palavra diz que quando nós não tomamos atitude, Deus toma. Quando nós não fazemos, Deus faz. Quando nós deixamos, Deus realiza. E eu sei que é preferível cair nas mãos de Deus, mas que nós possamos cair nas mãos de Deus e nas suas misericórdias. Irmãos, por isso que nós, essa noite, estamos atentos à voz de Deus. Nós queremos deixar uma palavra que está lá em Tessalonicenses, capítulo 4, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 34. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 34 diz assim: Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. Desculpa, tá, irmãos? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3 e 4. Santificação é o processo de se tornar santo, enquanto que a santidade é o estado de ser santo. Coube a mim nessa pregação falar para os jovens, dizer, jovem, ou qualquer um que esteja aqui, Deus se importa sim com o nosso corpo, com o nosso espírito, com o nosso coração, e nos cabe zelar pelo templo do Espírito Santo. Que nós possamos pedir para Deus. Eu estava contando e acabei não falando. Então eu era jovem, me entreguei ao Senhor Jesus, e aí eu tinha uma oração que eu fazia. Eu dizia assim, Deus, eu gostaria de namorar. Mas é difícil, Deus, né?
Eu acho que eu não atraía bem as pessoas, né? Eu me achava feio, deve ser isso, alguma coisa. Eu não conseguia atrair. Aí eu dizia assim, Deus, eu quero namorar. Eu estou contando isso como testemunho de um jovem, tá? Que hoje a gente nem pensa mais nisso. Assim, com essas preocupações. Aí eu dizia, Deus, coloca na minha vida uma mulher que seja trabalhadora, que me ame, que eu a ame, que me respeite, que eu a respeite. Esta era a minha oração. E parece que nunca era respondida a oração, né? Porque ó, eu estava em 86, eu fui conhecer a Magna em 92. Nós começamos a namorar em 97. Mas Deus cumpriu o desejo do meu coração. E eu louvo a Deus porque se eu tivesse casado com outras, eu estaria perdido. Perdido mesmo. Mas Deus teve misericórdia de mim. Mas não só de mim, Ele tem com todas as pessoas. Então, jovem, antes de você pensar no namorado, no seu amor, pense em namorar a Deus. Pense em se casar com Deus. Porque nós nos casamos com Deus. Nós fazemos uma aliança com Deus. Deus faz uma aliança conosco. E somos felizes à medida que Deus está nas nossas vidas. Eu peço que os irmãos recebam essa palavra em nome de Jesus. Que Deus os abençoe, que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas. Amém?